vamos atualizar. Daqui a pouco vai estar em vários grupos, certamente, esse corte, né? O Danilo falando sobre essa negociação que vai se arrastando, mas parece, a informação que também eu tenho, Danilo, é que ela deve ser resolvida nos próximos dias. É isso que eu venho dizendo desde a sexta-feira da semana passada. Não foi mais simples porque o Caio falou uma coisa que é muito interessante, né? Cada um quer puxar para si, quer ser o esperto da jogada. Tá esperando um tolo, né? O tolo, obviamente, não é o Ceará. O Independiente não é tolo e o jogador, o Romero, menos ainda. Então, não tem bobo na jogada, cada um quer puxar para o seu lado, mas a impressão que eu tenho é que as coisas mais ou menos se acertaram entre Ceará e Romero. O problema é a questão do Independiente, que tem que liberar o jogador para que ele possa deixar o clube. E o Ceará estaria muito forte nessa jogada, mas desde que a liberação pudesse acontecer. Bem, essa credibilidade que eu tenho, né? Eu não vou ser falso, modesto, eu tenho essa credibilidade, mas não porque eu tenho todas as informações de primeira do Ceará, nem porque eu consigo acertar tudo, 100% do que eu digo, mas porque eu sou o comedido. Imagine quantas pessoas querem ser minhas fontes. No WhatsApp tem várias pessoas que se apresentam como pessoas ligadas a jogador, a treinador, a dirigente. E me dizem que vai acontecer isso. Me passaram isso, me passaram aquilo. Só que eu sei muito bem onde piso, porque estou na profissão já há muito tempo, conheço muito bem o que é o Ceará e o que é o futebol, e não vou ficar chutando coisas. E é por isso que eu tenho credibilidade, porque eu tenho a noção de onde eu estou pisando, das coisas que estão ao meu redor. E é por isso que dificilmente, mas olha, é muito difícil dar uma informação errada, porque dificilmente eu cravo uma informação, só quando eu tenho certeza absoluta. Trabalho com o Jussier nesses últimos 7, 8 anos e ele sabe muito bem disso. Antes disso a gente já conversava sobre esse tipo de questão. Então não dá para cravar hoje que o Romero será o centroavante do Ceará, mas eu posso dizer com toda certeza que o Ceará fará tudo que estiver ao seu alcance, tudo para ter o Romero como seu centroavante, porque o Ceará avaliou todo o mercado e não tem nenhum jogador que tenha a capacidade que ele mostrou na última temporada de marcar tantos gols que esteja em condição de ser contratado. Não há outros jogadores. O Ceará recebeu desde a última semana vários oferecimentos de atacantes, mas quando você vai olhar para o cartel dos jogadores, principalmente nas últimas temporadas, é um cartel bastante negativo em relação ao número de gols, enquanto que o do Romero cresceu nas últimas temporadas. E eu tenho dito para as pessoas que eu converso, ele é meio que um reloginho. Número de jogos e número de gols são absolutamente proporcionais em toda a carreira deste rapaz. Então o Ceará confia que ele pode trazer o jogador, mesmo com um gasto um pouco maior, talvez até não de salário, mas para liberação, e o Romero encaixar muito bem na sua equipe, na equipe do Ceará. Então o Ceará fará o que for possível para trazer o jogador, não falar nenhuma loucura, porque o presidente é Robinson de Castro. O Robinson de Castro, o torcedor sabe. Eu sei que o torcedor tem muitas restrições ao Robinson, mas tem uma coisa que o torcedor sabe, é que ele não faz esse tipo de concessão ampliando um valor que o clube não possa pagar. Então essa é a situação. Romero, como você disse, José, continua sendo o jogador que o Ceará quer. Parece que as coisas vão se resolver dentro desta semana, mas não dá para ter 100% de certeza se isso realmente vai acontecer, porque depende também do Estudiantes. Independente, perdão. Estamos todos para o Danilo, se o jogador Rubens, que joga de volante do time do Ceará na Copinha, vai ser integrado ao time principal. O garoto joga muito, é o Carlos do Centro, tá falando aqui. Os atletas que o Thiago queria que houvesse integração já foram feitos antes. Ele ficou de observar a Copinha, inclusive jogos estão sendo gravados, além desses que vocês assistem. O Ceará mandou um pessoal que faz a gravação para passar para o Thiago Nunes. É de forma diferente, né? Para que o técnico possa tirar sua avaliação e aí ele vai avaliar os jogadores. Eu vi também, gostei muito dele hoje, mas é uma avaliação que o Thiago vai fazer e definir quem é que sobe para o profissional. Obrigado, boa tarde. Juju, pergunta
aqui ao Caio e ao Renato se eles acham que o Thiago Nunes pode montar duas estratégias, uma mais defensiva com Michel Macedo, Sobral, Richardson e Pacheco, outra mais ofensiva com Vitor Luiz, Sobral, Richard e Nino, de acordo com o adversário e mando de campo, é o João Neto do Morumbi. Primeira coisa que a gente tem que ver é que na primeira parte da temporada, quando se tratar de Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, o único time, e eu estou incluindo os grandes que estão na Copa do Nordeste, que eu acredito que vai tentar encarar o Ceará de frente e vice-versa, é o Fortaleza. Então, em todos os jogos da Copa do Nordeste do Cearense, ele vai ter que propor jogada, e nas primeiras fases da Copa do Brasil também. Então, ele vai ter que ter uma alternativa de time mais leve, mais agudo. Agora, quando você fala, por exemplo, do Michel e do Nino, eu acho que é uma característica diferente de ofensividade. Não vejo o Michel tanto com esse lateral sentado lá na linha de fundo, não. Defensiva. É mais aquela questão que é um cara muito mais de força do que de velocidade. Não é bem uma diferença de ser ofensivo ou defensivo. O Nino é mais agudo, mais leve, é um cara que vai mais na diagonal, mas não é tanto uma questão de ofensividade. Não sei se o termo é esse. O grande pulo do gato para mim, para tentar imaginar o que é que vai ser num jogo A ou jogo B, é a questão da dupla de volantes mesmo. O que é que ele vai optar? Se ele vai trazer alguém? Ele tentou durante o Brasileiro trazer um volante mais técnico para fazer aquela saída de bola de 3. Tentou até com o Giovani. Não funcionou. Depois ele foi mais, preciso pontuar, vou jogar com o que eu tenho, não vou inventar tanto. Até em alguns jogos trouxe algumas ideias defensivas do Guto, mas agora ele tem 21 dias para trabalhar. Eu confesso a você que a minha grande curiosidade hoje, vendo esses jogadores que o Ceará já tem à disposição, é essa. Muito mais do que se vai jogar Nino, o Michel, se é Vitor Luiz ou Pacheco. Aí varia muito. E temporada pode ter mais de 70 jogos, gente. Ninguém vai fazer 70 jogos no ano. Então vai girar. Eu duvido, José, que um treinador de futebol, seja ele qual for, ele vai chegar e vai dizer assim: eu só vou jogar esperando o adversário. Eu só vou jogar atacando, porque seria muita falta de noção ou sabedoria aí, porque no futebol, nas partidas, isso varia muito, dentro da própria partida, dentro do próprio campeonato. Então o time ele tem que saber, obviamente, defender e atacar, ele tem que saber propor, tem que saber ser reativo. Então eu acho que o Thiago deve, na verdade, não é nem se ele vai, ele deve montar estratégias dentro com o elenco que ele tem à disposição. Opções o Ceará vem dando a ele vem pedindo, o Ceará vem dando. Por exemplo, se ele quiser jogar de uma forma que o adversário é um adversário mais forte tecnicamente, ele tem condição no seu elenco de colocar uma trinca de volantes, de proteger um pouco mais o meio, né, de obrigar o adversário a jogar pelas pontas. Se ele perceber que o adversário, por exemplo, vai dar um pouco mais de espaço, aí você tem a opção de colocar o Richard, por exemplo, no meio dos volantes, ou então como único volante, colocando dois caras mais ofensivos ali na sua frente. Os laterais eu concordo plenamente com o Caio, não acho, por exemplo, que são jogadores que são apenas defensivos ou apenas ofensivos. Eu acho um erro gritante dizer que o Pacheco é um cara que é defensivo. Eu acho o Pacheco, ele tem característica de ser um cara muito tático, ele cumpre bem um papel, mas o Pacheco sobe. Dependendo do esquema que for montado, o Pacheco pode ser um cara que pode chegar lá na frente. Ele só não vai fazer tipo a diagonal, não é dele. Exatamente, mas dizer que é um cara que só é defensivo, eu não concordo com essa afirmação sobre ele. Então, o que eu acredito é que o Thiago vai ter opções de, dentro do campeonato ou até mesmo dentro da partida, ele possa mudar a característica do Ceará jogar. O Joel tá lá em